Oi, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo ótimo. O Senhor é bom, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos papais, às mamães que têm incentivado as crianças, né, os seus filhos a falar o versículo, né, a ajudar a gente na aula, recitando o versículo. Tem sido uma benção. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe a vida de cada um, tá bom? A lição de hoje, nós vamos falar, está baseado lá no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12 ao 32. A lição é inimigos à vista. Então, nós vamos falar de como é difícil a gente lidar com situação que as pessoas nos chateiam, né? Como a gente passa raiva às vezes, como a gente usa o nosso controle, né, crianças? Quando alguém, algum amiguinho, sabe, fala algum palavrão, pega alguma coisa da gente, por algum motivo eles nos chateiam. Então, nós vamos falar nessa lição de um personagem da Bíblia que chama Isaac. Isaac era filho de Abraão. Mas antes de falar dele, nós vamos orar para que Deus nos abençoe, tá bom? Senhor nosso Deus, Pai Santo Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença, falando da Tua palavra, levando a lição às crianças, Senhor, ensinando a Tua palavra, a Tua verdade. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. A lição de hoje, crianças, fala que Isaac tinha muitos motivos para ficar triste, para ficar desorientado diante da situação de estresse, né? Mas quem era Isaac? Este é Isaque, o filho de Abraão que Deus escolheu para começar o seu povo. Isaac, além de plantar muito, colher muito, a Bíblia fala assim que ele tinha muitas ovelhas, né? Ele acabou possuindo vários animais, muitos. Tinha muitas terras, fazendas, né? E se tornou um homem rico naquela região. E também a Bíblia fala também que naquela época não existia água encanada, igual a gente tem hoje, né, na cidade. Então a água era retirada dos poços. E Isaac, nas suas propriedades, tinha poços, né, os funcionários, os empregados dele, conforme ia surgindo a necessidade de ter mais água, então ele ia abrindo os poços. E a riqueza dele, a Bíblia fala assim que ele se tornou um homem próspero, rico, né, e temente a Deus também. Que Isaac era um homem muito abençoado. E isso trazia muita inveja para aqueles vizinhos, né, que não conseguiam o mesmo que Isaac tinha. E aí o tempo foi passando e os moradores, com suas, né, invejas, suas contendas, brigas, né, querendo aquilo que Isaac possuía, sabe o que eles fizeram com os poços, crianças, que Isaac abria para poder ter a água que necessitava para manter suas fazendas, seus gados, suas plantações? Eles entupiram os poços. Estes são os homens maus, entupindo os poços nas terras de Isaque. Que maldade no coração dessa população, né? Será que hoje a gente observa também bastante coisas assim nesse sentido, né? De pessoas ruins que faz o mal pra gente, né? Pra muitas pessoas, não é verdade? Mas a Bíblia diz também que Isaac tinha muitos servos e dinheiro. E que facilmente ele reunia os homens fortes e abria outros poços, né? E assim foi. E vocês acham que como Isaac reagia naquelas situações? Que quando ele olhava lá na plantação, lá onde tinha o poço para molhar as plantas, para sobreviver os animais, para beber a água, e aqueles vizinhos invejosos tinham entupido os poços, como que vocês acham que ele reagia? Né? Será que ele ia lá, juntava um monte de homem forte
e mandava bater neles? Não. A Bíblia diz que não. Ele era um homem sábio. Isaac, crianças, nunca pagou o mal com o mal. E ele continuou trabalhando lá em suas propriedades. E um dia ele recebeu a visita do rei chamado Abimeleque, né? E aí o rei foi até a sua casa e comunicou a ele que ele teria que sair daquela região e morar em outro lugar. Porque o rei, ele foi tomado por um sentimento de inveja, de ira e de raiva de Isaac. Porque Isaac se transformou num homem poderoso. E o rei disse a Isaac que ele era mais poderoso do que ele. Então, por inveja, ele mandou Isaac embora daquela região. E ele foi. Ele foi para uma outra região. E lá, nessa região, conforme ele precisava de água para sobrevivência, ele foi abrindo os poços. E a Bíblia diz que ele abriu 3 poços. O primeiro ele colocou o nome de discussão. O segundo, ele pôs o nome de inimizade. Toda vez que ele abria um poço novo, aqueles vizinhos da região anterior vinham e falavam para ele: esse poço é nosso, esse poço nos pertence, e virava aquela discussão toda. E aí o terceiro poço, ele colocou o nome de lugar espaçoso. E Isaac continuava firme, fiel a Deus, na esperança, né? É assim que a gente fica quando a gente tem Deus no coração. Sempre tem uma esperança. E o nosso comportamento, ele é diferenciado dos outros. E a Bíblia fala assim, que Deus estava feliz com Isaac. Que apesar de toda a confusão, né, de toda a inveja dos vizinhos, daqueles homens, ele continuava fiel. E aí, um belo dia, Deus apareceu para Isaac. E lhe disse que ele ia continuar abençoando a vida de Isaac, né? E aí, Isaac ficou muito feliz por saber disso, que Deus era com ele. Olha que coisa maravilhosa, né? E tudo estava indo muito bem, né? E um dia, Isaac estava lá nas suas propriedades e recebeu a visita novamente daquele rei. O tempo passou, né? As coisas foram acontecendo. E aquele rei que implicou com ele ali naquela situação da região anterior, foi até a ele. E aí nós vamos ver como que foi, o que Isaac disse a esse rei quando ele chegou na casa dele. E nós vamos ver lá no livro de Gênesis, e nós vamos ver lá no capítulo 26, no versículo 26 e 27 do capítulo 26, tá? Então vamos ler. Vamos ler aqui, capítulo 26, versículo 26 e 27. Ele fala assim, ó. Minha Bíblia é bem pequenininha. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaac. Com ele foram seu amigo Alzade e Ficol, o comandante do seu exército. E Isaac perguntou: por que é que vocês vieram falar comigo, se têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? O rei Abimeleque faz um acordo com Isaac. Essa visita que o rei fez a Isaac não foi para causar confusão. A Bíblia diz que o rei e os seus homens foi até Isaac para que fosse feito um acordo, porque os homens e esse rei perceberam que Isaac era um homem muito abençoado. E aí nós podemos ler, e eles foram conversando, né? Entraram num acordo, e eu vou ler para vocês aqui no versículo 30, como que foi que terminou essa história. Aí fala assim, ó. Então Isaac preparou um banquete e todos eles comeram e beberam.
um coração bom influencia o outro coração que não está tão bom assim, né? O que eu quero dizer? Que a bondade, ela tem que estar sempre presente na nossa vida. A bondade, ela demonstra para as outras pessoas o quanto a gente ama a Deus, o quanto a gente é temente a Deus, o quanto nós aprendemos da palavra e colocamos em prática. Tanto é que se você vê a criança, lá no começo da lição, está escrito assim, ó. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se nós temos Jesus no nosso coração, nós temos a bondade presente na nossa vida. E é assim que nós temos que ser. E é assim que Isaac agia diante de toda aquela situação de inveja e de raiva que as pessoas tinham contra eles. Então, que Deus continue presente na nossa vida, nos abençoando e nos dando sempre sabedoria para continuar firmes e fortes. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Que história maravilhosa essa história de Isaac, não é? Olha só o que Deus quer nos ensinar através da história de Isaac. Ele está nos mostrando que nós também podemos ser mansos, humildes, sábios e inteligentes, que nós podemos resolver os nossos problemas, assim como Isaac resolveu, sem precisar brigar, sem precisar ofender, né? Foi dessa maneira que Isaac resolveu, conversando com o rei, e no final da história a gente vê que eles se tornaram amigos. E depois, um tempo mais para frente, Jesus deixou um recado para a gente lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Ele diz assim, ó: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, crianças, se em algum momento vocês se sentirem perseguidos por alguém, se alguém fizer alguma coisa errada com vocês, não faça nada parecido, simplesmente fale com Deus. Ore e peça para que Deus cuide dessa pessoa. Agindo assim, você será manso, você será sábio, né? E é isso que Deus deseja de nós, porque nós servimos a um Deus vivo que está cuidando da gente o tempo todo, tá? Não se esqueçam disso, que amar a Deus é a melhor coisa. E quando nós amamos o nosso inimigo e oramos por ele, Deus toma posição em favor da nossa vida. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima aula, tá? Um beijo para todos. Para finalizar a nossa aula de hoje, nós podemos contar com a colaboração da nossa aluna Heloísa, que vai falar sobre o versículo da aula de hoje. Acompanhe então. O amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele nossos pecados fossem perdoados. 1 João 4,10.